Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Queria naturalmente começar por cumprimentá-lo e a primeira pergunta que tinha para lhe fazer, sem prejuízo de depois irmos ao orçamento e aos fundos estruturais, era a seguinte: porque o Sr. Primeiro-Ministro disse no Congresso da Associação Nacional de Municípios, mas aliás já tinha feito esta pergunta e já tínhamos tido esta conversa aqui quando a discussão do programa de governo sobre eleição indireta das CCDRs por um vasto colégio eleitoral. E o Sr. Primeiro-Ministro exprimiu-se de uma maneira que me parece bastante curiosa. Disse: este é a tal eleição indireta pelos autarcas das CCDRs. Não é o passo porque todos anseiam, mas é o passo que desde já deve ser dado para criar no país a confiança para os passos seguintes e outras coisas dentro do mesmo género. E eu gostava de dizer, Sr. Primeiro-Ministro, de facto este não é o passo porque todos anseiam. O passo porque todos anseiam é o da descentralização, que infelizmente ainda não está feita. E eu, nesta matéria, não vou fazer a maldade de lhe perguntar mais uma vez pelo Infarmed, mas gostava de saber se me consegue dizer exatamente quantos municípios já aceitaram todas as competências e o ponto de situação dessa descentralização, que é o único, mas o único passo porque todos anseiam. E depois gostava de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se esta eleição indireta não é, na realidade, uma regionalização. Porque o Sr. Primeiro-Ministro é bem explícito quando diz é o passo que tem que ser dado para depois darmos os passos seguintes. Ora, quais são estes passos seguintes? Os passos seguintes é a criação depois de assembleias ou de parlamentos regionais para fiscalizar estas CCDRs e depois, naturalmente, de haver a eleição indireta das CCDRs, passar à eleição direta das regiões. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro não o esconde particularmente, porque ao mesmo tempo que diz que não quer antecipar a decisão sobre a regionalização, também diz que não quer fazer nada que possa comprometer quando, não é se, é quando for essa a decisão soberana do voto, a regionalização. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta e o apelo que lhe fazia era das duas uma. Ou nós estamos aqui, de facto, a discutir descentralização e então vamos concentrar-nos no processo da descentralização e deixar para depois a questão das CCDRs e suas eleições diretas ou indiretas, hipótese A, ou hipótese B, aquilo que está em causa é um processo de regionalização. E esta eleição é o primeiro passo. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, o que digo é, se é isto que quer fazer, então tem que apresentar um referendo, porque regionalização só com referendo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. Neste debate, convém ser rigorosos nos conceitos e não confundir deslocalização de serviços com desconcentração dentro da administração central com descentralização. E a descentralização pode existir para várias escalas. Há a descentralização para a freguesia, há a descentralização para o município e há a descentralização para a região. A regionalização não é senão uma forma de descentralização para um escalão regional. Ora, o que é muito claro hoje a Constituição, eu sei que nem toda a comunicação sabe disso e, portanto, dizem títulos, CDS exige referendo, CDS não precisa de exigir nada. Está na Constituição que só pode haver regionalização, aliás, com um duplo referendo. Portanto, não há nada para exigir. Quando se quiser fazer regionalização, tem de se fazer um duplo referendo. Portanto, o que estamos aqui a tratar é relativamente a um órgão da administração desconcentrada do Estado, que são as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, alterar o processo de designação dos seus presidentes. Neste momento, aliás, não sei se sabem, mas já até acho que, aliás, foi introduzido por um governo em que o CDS participou, um dos vice-presidentes já é designado, bem sei que por via da Associação Nacional de Municípios, pelos senhores presidentes de Câmara. Aquilo que nós agora propomos é algo que consta, aliás, do nosso programa de governo, portanto não tem segredo nenhum, constava do nosso programa eleitoral, constava, aliás, já do programa de governo do meu anterior governo, e que foi adiado em virtude da criação pela Assembleia da Comissão Técnica Independente, presidida pelo engenheiro João Cravinho, é que os presidentes das comissões deixem de ser designados pelo Conselho de Ministros e passem a ser eleitos por um colégio que compreenda os membros das câmaras
os membros das Assembleias Municipais, incluindo os presidentes de juntas de freguesia. É esta a proposta que fazemos. Quando e se o país desejar avançar para uma verdadeira e própria regionalização, então sim, terá que fazer aquilo que não está aqui a ser proposto feito. Primeiro, as CCDRs têm que deixar de ser serviço da administração desconcentrada do Estado e têm que ganhar personalidade jurídica própria para serem autarquias, entre aspas, de âmbito regional. Segundo lugar, temos que discutir qual é a sua forma de eleição e, para esse processo, sim, é necessário que haja o duplo referendo que está previsto na Constituição. Como toda a gente sabe, há muitos anos que eu sou defensor da regionalização. Já o era há 20 anos atrás. Ao longo destes 20 anos houve pessoas que continuaram a ser, houve pessoas que eram e que deixaram de ser, houve pessoas que na altura foram contra, como por exemplo o Dr. Rui Rio, mas que já disse publicamente que passou a ser defensor. Aquilo que eu digo é que quando quisermos avançar, devemos avançar num quadro político que seja sólido, onde não seja um fator de divisão, mas de unidade nacional, onde vários dos fantasmas que costumam poluir este debate, como a criação de assembleias, aumento da despesa, esses debates estejam devidamente esclarecidos e pacificados e, portanto, não está na minha agenda. Se ler o programa do Governo, nada se propõe em matéria de regionalização. O que se propõe é a democratização da designação dos CCDRs e é com isso que avançaremos no próximo semestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, rigor nos conceitos é bom que se tenha e tem razão. Desconcentração não é a mesma coisa de descentralização. Não sei se em relação a esta questão do Infarmed será uma boa matéria para termos uma discussão sobre rigor nos conceitos, Sr. Primeiro-Ministro. Mas, em todo o caso, de facto, seria uma desconcentração e uma deslocalização, não seria uma descentralização. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, a questão aqui é muito simples. Muito simples. Das duas, uma. Ou o Sr. Primeiro-Ministro acha que a regionalização é um processo à parte, e então eu não percebo para que é que surge esta questão da eleição indireta das CCDRs e porque é que não se concentra na descentralização, que bem precisa e que não está bem feita, para não dizer mesmo que está a correr muito mal. Ou então, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse perante a Associação Nacional de Municípios é verdade. Isto é um processo. O processo tem como fim a regionalização e tem como primeiro passo esta eleição indireta. O que eu lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se esta eleição indireta não é um primeiro passo e se os passos seguintes não são aqueles que conduzem à regionalização, então, afinal de contas, por que foi dizer isso à Associação Nacional de Municípios? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Felizmente, o que disse está num discurso escrito. E onde digo é precisamente que é um passo que não compromete nenhum passo subsequente, nem o antecipa. E por isso é o passo que eu entendo que deve ser dado nesta legislatura. Mas também lhe confesso, não vale a pena esconder, tenho muita esperança de estar cá na próxima legislatura para dar os passos seguintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor. Sr. Primeiro-Ministro, neste ponto a minha visão é muito simples. Se este é o primeiro passo de um processo e se o processo só acontece se os portugueses disserem sim, e até um processo a que os portugueses já disseram não em referendo, então, se quer dar o primeiro passo, antes de dar, pergunta aos portugueses se querem ou não. Isso é que nos parece sensato e é por aí que o Governo devia começar. O primeiro passo nesta matéria é um referendo. Sr. Primeiro-Ministro, porque já tenho pouco tempo, gostava de deixar aqui uma pergunta sobre o orçamento. E sobre uma matéria que é muito importante, não sobre o englobamento, porque, tanto quanto percebi, felizmente o Governo já não quer caminhar no sentido do englobamento, ainda bem que arrepiou o caminho no englobamento, espero que agora o PS não volte a desviar-se para essa via, mas a questão que lhe queria colocar era sobre a saúde e o que está previsto no orçamento para a saúde. Porque eu ouço muitos partidos, o seu e outros, falarem da falta de dinheiro. E, de facto, há falta de dinheiro. Mas o que o TAU nos vem dizer e o que os especialistas nos vêm dizer é que na saúde há um problema... Sr. Presidente, terminarei. Há um problema de falta de saúde e há, sobretudo, um problema de má gestão e de gestão ineficiente.
O que eu lhe perguntava era se o seu orçamento tem finalmente, ao fim destes 4, 5 anos, medidas para corrigir isso e se é desta vez que o Governo vai reconhecer a todos os portugueses o direito que só alguns portugueses têm, que é o direito de, pagando um contributo chamado ADSE, terem acesso às consultas que eles próprios livremente escolhem. Obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeiro, a lei da descentralização para os municípios e freguesias, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais prevê um processo de transição até 2021 que está a correr. No dia 1 de janeiro de 2021, todos os municípios assumirão aquelas competências. Neste momento, 89% dos municípios já assumiram parte das competências que têm previsto e o processo há de correr com total tranquilidade, como aliás consta das conclusões do Congresso da Associação Nacional de Municípios. Quanto à regionalização, nós não a propusemos nesta legislatura, nem a proporemos nesta legislatura. O que propusemos para esta legislatura é a democratização da eleição das CCDRs. Este é um passo, como eu disse no Congresso, não compromete no futuro a regionalização, mas não determina nem antecipa neste momento a regionalização. Cada coisa a seu tempo. Finalmente, também não tenho mais tempo. E quanto à saúde, tal como há 15 dias pude dizer à Sra. Deputada Catarina Martins que teria brevemente uma boa notícia sobre suborçamentação, a Sra. Deputada também vai ter amanhã, na resolução do Conselho de Ministros, uma boa notícia sobre a gestão. Diria mesmo, vai ser um momento muito feliz ver que ambas vão ter boas notícias. Muito obrigado.